Primeiramente, gostaria de dizer que é um prazer enorme estar aqui novamente conversando com vocês, que são os nossos beneficiários. Também gostaria de dizer que desejo do fundo do meu coração que estejam todos bem, com bastante saúde. Conforme havíamos conversado no nosso primeiro vídeo, esse é mais um vídeo que busca ratificar a nossa estratégia de melhorar a nossa comunicação, de levar para você informações de qualidade e com muita tempestividade. Hoje, então, vamos falar do processo seletivo que acabamos de realizar. Mas antes de iniciar essa pauta, eu gostaria de trazer alguns pontos, alguns momentos da história da SIM que serão importantes para que consigamos entender o momento atual que vivemos. Em 2011, então, algumas exigências regulatórias provocaram mudanças na nossa estrutura, mudanças bastante relevantes, e foi necessário apartar os custos e recursos utilizados na previdência complementar daqueles aplicados na saúde suplementar. Bom, naquela época, então, os funcionários que se dedicavam à SIM, mas que estavam registrados sob o CNPJ da FUSESC, migraram para cá. Em 2014, a diretoria da FUSESC, até então, até 2014, era a mesma diretoria que fazia a gestão da SIM. Mas lá na posse de dezembro de 2014, essa diretoria, por uma questão também regulamentar, ficou impedida de tomar posse na SIM e, portanto, de liderar as duas entidades. Foi aí que o Conselho Deliberativo, então, nomeou um comitê gestor de 2015 a 2017, que coordenou e liderou assim nesse período até que nós conseguíssemos fazer uma alteração estatutária. Essa alteração estatutária aconteceu apenas em 2017 e foi por meio de assembleia que restou decidido que a nova diretoria da SIM seria uma diretoria única e que esse diretor, então, seria selecionado pelos conselheiros eleitos. Essa decisão teve, na verdade, dois grandes intuitos. O primeiro deles é garantir que a diretoria seria comandada por alguém associado ao plano, que, portanto, entenderia o que é a realidade, o que nós beneficiários vivemos. Esse diretor também teria um rol de competências mínimas para poder assumir o cargo, experiências em termos de gestão, e todas elas estão lá descritas no nosso estatuto. E esse diretor, então, seria um representante direto dos nossos beneficiários. Como os beneficiários faziam a eleição dos conselheiros, ou seja, os conselheiros eleitos representavam a vontade desses beneficiários, seriam exatamente eles que fariam a seleção do diretor. Portanto, ela é, até hoje, feita dessa forma. Nós temos 3 conselheiros eleitos titulares, 3 conselheiros eleitos suplentes que se unem neste momento para fazer a seleção do diretor. E esse processo de seleção, então, começou agora em fevereiro e findou no dia 13 último, agora em abril, quando os conselheiros escolheram qual diretor estava mais preparado, qual candidato estava mais preparado para assumir a diretoria. Enfim, vamos falar então um pouco desse processo seletivo. Esse processo seletivo teve algumas etapas. A primeira etapa, uma etapa de conformidade, que buscou verificar se os documentos, informações e certidões apresentadas estavam em conformidade com aquilo que o Estatuto traz e que o edital do processo seletivo também trouxe. Passada essa etapa de conformidade, nós entramos então na etapa de seleção propriamente dita, por meio da qual os conselheiros eleitos, titulares e suplentes, 6 conselheiros, se reuniram e definiram as etapas desse processo. Nas etapas desse processo, que foi conduzido com bastante lisura e com bastante seriedade, nós destacamos a análise documental, e por meio da qual buscou-se verificar experiências de gestão, experiências na área de saúde. Tivemos uma etapa subsequente com o apoio de uma consultoria externa, que buscou verificar outras competências. Essa consultoria especializada entrevistou os candidatos de forma individual, ou seja, sem a participação dos conselheiros, para ter uma opinião isenta e apartada e depois apresentá-la por meio de um relatório que trouxe os destaques de cada um dos candidatos. Nessa consultoria, então, buscou-se verificar qualificações, experiências na área de saúde, conhecimentos, posturas, competências ligadas à liderança transformacional
ou seja, aquela liderança que permite que a gente faça uma transformação mais rápida da nossa empresa, principalmente no que se refere a uma mudança cultural, uma mudança de comportamento, uma mudança tecnológica. Nós temos desafios bastante robustos e audaciosos do ponto de vista de objetivos estratégicos que precisamos atingir para manter a sustentabilidade. E essa consultoria buscou exatamente isso, avaliar comportamentos e posturas que o novo líder precisa ter para que consigamos avançar nesses objetivos. Enfim, e a última etapa, então, uma entrevista com os conselheiros eleitos, por meio da qual outras perguntas foram feitas. E depois dessas 3 etapas, então, chegou-se à conclusão de que o candidato mais preparado para o cargo foi o escolhido, que é o Alfeu Luiz Abreu, a quem eu aproveito neste momento para desejar muito sucesso, muita garra, muito comprometimento. Precisamos de você junto ao Conselho Deliberativo para que consigamos avançar em pautas importantes, para que consigamos enfrentar alguns cenários de ameaça e aproveitar oportunidades que vão transformar a nossa entidade, que vão levar muito mais qualidade aos nossos beneficiários. E por falar em beneficiários, para vocês, nossos beneficiários, eu gostaria de ratificar o nosso compromisso em melhorar cada vez mais o atendimento, em melhorar cada vez mais a nossa estratégia de comunicação, em fazer uma gestão cada vez mais profissional, cada vez mais qualitativa, que busque levar para vocês as melhores opções de atendimento, os melhores profissionais, as melhores redes. O nosso propósito enquanto empresa continua sendo esse, de atender da melhor forma, de prevenir doenças, de promover a saúde. E juntos nós vamos chegar em patamares cada vez melhor. Obrigada, espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido ser clara na transmissão dessa informação. Com certeza nos vemos em outros vídeos mais à frente. Um forte abraço.